Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Essa vai ser a primeira mensagem do ano de 2022 para os irmãos e toda virada de ano as pessoas desejam um ano de paz, prosperidade, novas conquistas, grandes ambições e as pessoas já estão fazendo planos e organizando o ano como se o dia de amanhã estivesse na mão delas. E principalmente, meus irmãos, nesse tempo que estamos ainda de pandemia e inúmeras coisas estão acontecendo ao redor do mundo inteiro, e eu creio que seja legítimo nós cristãos buscarmos uma ambição que transcende todas as ambições. E qual é a ambição? De agradar ao Senhor. E antes de iniciar o estudo, vamos analisar a palavra de Deus primeiramente. Prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer e aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. E se gloriar das realizações, projetos futuros, planejando o dia de amanhã e o ano de 2022 sem considerar Deus na sua vida, isso é pecado. Tiago chama de jactância maligna. Isso vem de Satanás. Todos os nossos planos que nós vamos realizar, devemos considerar a soberania de Deus e estar humildemente diante do nosso Senhor, levando os nossos planos ao seu trono em oração. E isso fica bem claro no livro de Atos, por exemplo, no capítulo 17, verso 18, nós encontramos que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Deus criou a humanidade e ainda continua a agir na esfera terrena. Não viver nessa perspectiva e realizar planos sem colocar Deus em primeiro lugar é pecado, meus irmãos. Por isso, qualquer planejamento que nós queremos aplicar na nossa vida para o ano de 2022. E pode ser um menor planejamento, nós devemos levar a Deus em humildade e reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas. Então, tome muito cuidado ao planejar o ano de 2022 e não reconhecer que você fará isso ou aquilo se Deus quiser. E tendo dito isso, vamos falar sobre agradar o Senhor em 2022, que é uma das maiores ambições que nós como cristãos podemos desejar para um ano novo. Vamos ao texto bíblico. Por isso, também temos como ambição em casa ou ausente, agradá-lo. E a palavra em grego que o apóstolo Paulo usa é philotimeomai, que é traduzida nesse versículo por ambição, que também traz o significado de ser apreciador da honra, ser movido pelo amor à honra, esforçar-se para fazer algo acontecer, ambição, e também esforçar-se ardentemente. E infelizmente na nossa sociedade as pessoas têm ambições erradas, idólatras, egoístas, mas existe uma ambição descrita na palavra de Deus quando se trata de agradar ao Senhor. E a palavra de Deus eleva o nobre desejo de ter ambição de agradar ao Senhor. E uma das ambições, com certeza, de agradar ao Senhor é a proclamação do Evangelho, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. E nesse versículo nós encontramos a mesma palavra utilizada pelo apóstolo Paulo que eu mencionei anteriormente, que nesse texto traduz como um esforço. Paulo tinha uma ambição, um esforço muito enorme de pregar o Evangelho, pois ele reconhecia que o Evangelho é o poder de Deus. E com certeza é uma ambição muito grande pregar o Evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. E outra coisa que nós podemos agradar ao Senhor em 2022 é renovar a nossa mente, não se amoldando esse presente século. Veja o texto. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E conformar nossa mente com este século equivale, meus irmãos, a estarmos envolvidos com coisas temporais. Significa ter pensamentos direcionados para aquilo que é visível e passageiro. É servir apenas ao tempo. Se todos os nossos cálculos, planos, ambições são determinados
pelo que acontece nessa vida terrena, então nós somos filhos desse século. Não podemos ter o mesmo pensamento do homem caído, pois ele é escravo do pecado e de Satanás. E o pensamento do homem, meus irmãos, caído é inimizade contra Deus. E depois de nós analisarmos a ambição do apóstolo Paulo, nós devemos também examinar o contexto, o ambiente cultural que o apóstolo Paulo vivia, que era Roma. Na época de Cristo e os apóstolos, a escravidão era muito comum nas sociedades e a comunicação de Paulo aos cristãos era muito fácil deles compreenderem, meus irmãos. O contexto de agradar se refere de um escravo que quer agradar o seu senhor. E em todas as cartas, o apóstolo Paulo, ele se apresenta como escravo de Jesus Cristo. E a palavra que o apóstolo Paulo utiliza frequentemente nas suas cartas é doulos, em grego, que é utilizada mais de 27 vezes em todas as suas epístolas. E Paulo se enxergava como um escravo de Cristo. E esse mesmo verbo, ser agradável, é usado em uma carta de Paulo. Veja o texto comigo. De escravos que agradam seus senhores. E é isto que significa, se encaixa na imagem de Cristo como Senhor, e nós os cristãos somos seus escravos. Esta imagem é uma linguagem escrava, é conversa de escravo e é usada dessa forma específica para nós cristãos. E Paulo se vê, meus irmãos, como escravo cujo único propósito, aspiração, ambição nessa vida é agradar e satisfazer o seu mestre, fazendo a vontade de Cristo. E também o apóstolo Paulo frequentemente utiliza termos de escravatura para indicar que fomos resgatados do império das trevas para o reino da luz. E a palavra que ele usa é redenção. Observe a palavra redenção, meus irmãos. É uma palavra utilizada quando alguém pagava um preço para libertar um escravo. Paulo se considerava um escravo de Cristo, meus irmãos. E a palavra redenção também traz o significado de mercado, se referindo a uma compra ou transação, especialmente a compra de um escravo para libertá-lo. E em todo o Novo Testamento é mencionado que Cristo comprou os seus discípulos, fazendo dele, meus irmãos, uma propriedade particular. E foi dito também que ele nos comprou para Deus, derramando seu sangue. E nós, irmãos, temos que urgentemente nos enxergarmos como escravos de Cristo em 2022, pois foi pago um alto preço, um preço muito alto, que foi o sangue do Filho de Deus para nos libertar do império das trevas para o reino da luz. E quantos cristãos, pregadores, pastores falharam no ano de 2021 em agradar mais aos homens do que a Deus? E como eles desagradaram a Deus quando eles pregaram uma mensagem que excluía a cruz, a porta estreita, a exigência do arrependimento? E quem nós realmente estamos querendo agradar? A Deus ou aos homens? Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E agora, se você quer saber como pode agradar a Deus em 2022, se você quer agradá-lo, você precisa saber o que agrada a Ele. Comece com a Escritura, aonde Ele se revelou a sua vontade. E por isso Paulo faz aquelas orações maravilhosas para que nós sejamos cheios de todo o conhecimento de Deus, de toda a sabedoria de Deus, para que saibamos o que lhe agrada. E novamente, meus irmãos, isso nos leva de volta às Escrituras, de volta à teologia. E você não pode agradar a Deus se você não souber o que lhe agrada. Então nós devemos começar com a palavra de Deus, aonde está a sua verdade revelada para nós. E em 2022, preencha sua mente com a palavra de Deus e com toda certeza você vai saber como agradar ao Senhor. Portanto, quer comamos, quer bebamos, que façamos tudo para a glória de Deus em 2022. E que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo não somente leve essa mensagem aos seus ouvidos, mas que Ele leve ao coração de vocês para aplicarem em 2022, em nome de Jesus.